Olá, amigos! Estamos de volta com as reflexões do livro de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. E hoje as reflexões são do capítulo 11, o Tabor e a planície. O Monte Tabor é uma alta colina da Galileia, hoje Israel. E é também conhecido como o Monte da Transfiguração de Jesus. Então, conta-nos Amélia Rodrigues que desciam das culminâncias do Tabor Jesus, Pedro, Tiago e João. Era agosto. A paisagem exibia os campos ceifados de trigo, as águas prateadas do Jordão, as palmeiras verdejantes. E atingido o monte, Jesus se põe em oração. Os discípulos, já cansados, acabam adormecendo à sombra dos arbustos. E um grande silêncio envolve a todos. Jesus, no seu silêncio, em oração, chega a madrugada e ele ainda continua a orar. Mas os discípulos são despertados, assustados por uma visão sublime. Naquele momento, Jesus se mostrava resplandecente, transfigurado. E os discípulos veem Jesus dialogando com os antepassados do povo, Moisés e Elias. As emoções eram muitas, os discípulos ainda não estavam preparados para entender o que se passava naquele momento. As palavras de Jesus vibravam no ar. E logo após diluída a visão, Pedro se acerca de Jesus e diz: Mestre, é mister que se façamos aqui 3 cabanas, ou 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E Jesus olha para Pedro, compadecido, e uma nuvem misteriosa e uma voz exclama: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Os discípulos, ainda assustados, foram testemunhas silenciosas e emocionadas daquele acontecimento incomparável. A grandiosa revelação fora feita. E Jesus, no entanto, lhes pede silêncio e ainda diz: Desçamos, busquemos aqueles que não dispõem forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa glória é a glória deles. Para que sejam para nós, para que sejam para eles as nossas alegrias e para nós as suas dores. O paraíso para nós seria um estranho presídio sem aqueles que, vivendo as aflições, anseiam pela liberdade. Desçamos, os homens para quem eu venho nos aguardam. Mas os discípulos indagam a Jesus. Dizem os escribas que é mister que venha primeiro Elias. E Jesus responde: Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então eles entenderam que Jesus, naquele instante, falava de João Batista. A revelação de que Elias era João Batista renascido surpreende os companheiros. Assim, eles começam a compreender os desígnios do Pai.
Nós vamos perceber aí que Jesus faz a referência à reencarnação, né? Falando de Elias e João Batista, que eram o mesmo espírito. A alegria toma conta deles, há muita festa em seus corações. E Jesus e os discípulos continuam descendo. A plataforma do Tabor vai ficando para trás. E lá embaixo estão as criaturas sofredoras e ansiosas, os companheiros os aguardando. Lá embaixo, há um endemoniado tomado por um vampirismo espiritual que se debate no solo e que entra em convulsão. Trata-se de um jovem, quase um menino, que sofria de uma grave obsessão e estava sob o jugo violento de um algoz impiedoso, desencarnado. Era um parasita espiritual que se ligara ao sofredor e reproduzia nele expressões epiléticas, vítimas de si mesmo, escravo do ódio. Um obsessor que, no desejo de vingança, atirava-o ao chão na tentativa de atear-lhe fogo às vestes. A família, em desespero, ouvira falar do Rabi e, portanto, levara o jovem até Jesus na expectativa de ver o filho recuperado. Então Pedro diz: onde andará o mestre que não vem socorrer-nos? Jesus chega, fita os companheiros medrosos e os corrige com veemência e compaixão. Compreende então as fraquezas deles. E eles dizem: Mestre, fizemos de tudo quanto nos ensinaste e nada conseguimos. E o mestre então diz: até quando vos sofrereis e estarei convosco? Jesus olha para o jovem e sua voz com firmeza exclama: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. A cena foi breve e culminou no declínio do jovem prostrado no chão como morto. Mas Jesus, comovido, tocou a fronte daquele jovem e o levantou amorosamente. E Jesus esclarece aos companheiros, segundo aqui as palavras de Amélia Rodrigues. É necessário compreender que os espíritos imundos viveram antes, foram homens e continuam sendo. Enganados, prosseguem enlouquecidos fora do corpo. A morte não os transformou. Ligados mentalmente aos que amaram, também vinculam-se aos que lhe fizeram sofrer. Por essa razão, ainda continua. E o mestre diz, não é? Por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão, e somente a força do amor poderá socorrê-los. São irmãos nossos da retaguarda, perdidos na ilusão da carne, não se prepararam para a verdade. Diante deles, possessos e possessores, somente a oração do amor infatigável consegue mitigar a sede que os devora. Foi então que Jesus disse que se eles se amarem ao invés de se detestarem, que se eles desejarem socorrer e não apenas os expulsarem, tudo farão, porque tudo quanto Jesus fez e faz, eles poderão fazer
e muito mais, se o quiserem. Então vocês vão perceber aí que esse capítulo narrado por Amélia Rodrigues nos traz alguns ensinamentos, como por exemplo, essa transfiguração de Jesus, essa visão, vem nos mostrar mais uma vez, né? Vem confirmar a autoridade moral que é Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida em direção ao Pai. Nós vamos observar também nessa passagem a existência, a sobrevivência e a imortalidade do Espírito, quando Jesus faz referência à reencarnação, Elias e João Batista. E a transfiguração, segundo a doutrina dos Espíritos nos explica, na verdade, é uma alteração ocorrida nas propriedades do perispírito e que se refletem no corpo físico automaticamente. Ou seja, a transfiguração é uma transformação fluídica, né? Isto significa dizer que as provas materiais, quando cumpridas conforme as leis divinas, elas podem transformar ou transfigurar o espírito, tornando-o puro e luminoso. Isso demonstra a grandiosidade do Espírito Jesus. E vamos também aí perceber nessa passagem a materialização de Moisés e de Elias, né? A presença de ambos no Tabor é para testemunhar a grande missão de Jesus. Então vejam quanto ensinamento, isso narrado por Amélia Rodrigues de forma muito poética e também com muita emoção, a beleza dessa transfiguração, né? A aparição de Jesus resplandecente, uma luz intensa, e que os discípulos ficaram assustados, surpreendidos e ainda não tinham condições de compreender tudo aquilo. Somente quando Jesus passa a explicar-lhe, né, que na verdade Elias já tinha vindo, né, que era João Batista, e eles não sabiam. E o fato de Jesus, como a grande autoridade moral que é ter expulsado aquele espírito obsessor que tanto vampirizava aquele jovem. Então Jesus deixa bem claro aos discípulos e a nós que se nós o quisermos, se nós quisermos imitar Jesus, fazer o que Jesus fez e faz, nós poderemos fazer muito mais. Pensemos nisso. Vale muito a pena continuar essa leitura do livro de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. Nos encontraremos no próximo capítulo. A todos, um bom dia.